No livro A República, Platão conta uma história lendária de um tal Giges, um camponês que teve a vida transformada depois de certa descoberta. Mas antes de contar essa história, eu gostaria de contextualizar, de mostrar em que situação Platão contou essa história. É que, no seu livro A República, Platão tenta justificar, por uma argumentação lógica, as bases da sua ideia política, as bases da república de seus sonhos. E como de costume, o método de Platão para desenvolver seu argumento é através do diálogo. Ali, argumento e contra-argumento se enfrentam e sobrevive aquele que tiver mais consistência. Nessa parte, especificamente, Sócrates, o seu personagem principal, nos seus diálogos, trava um debate com algumas pessoas, Trasímaco, Glauco, Adimanto, e a questão em discussão é a justiça e a injustiça. O que Glauco procura mostrar é que a justiça só é buscada pelos homens para evitar que sofram injustiças. Não porque as pessoas queiram ser justas. A justiça é apenas uma forma de defesa contra o que o outro pode fazer contra você. Mas que todo homem, se pudesse praticar injustiça, sem jamais sofrer os danos da injustiça, a praticariam sim, praticariam injustiça. Porque todos gostam da injustiça, só não gostam de suas consequências. Caso pudessem fugir das consequências, optariam pela injustiça. E para justificar esse entendimento, esse personagem, Glauco, conta a tal história do camponês chamado Giges, que, segundo diziam, acabou se tornando um dos antepassados dos famosos reis da Lídia, um poderoso reino que existiu na Ásia Menor. Giges era uma pessoa simples, que dia após dia cuidava do rebanho. Era um homem comum, poderíamos dizer que era um representante da raça humana. Era isso que Glauco apontava. Um homem como outro qualquer, um empregado do soberano do reino da Lídia. Saindo um pouco do conto de Glauco, indo agora para o que Heródoto, o historiador grego, fala, e depois voltaremos ao que Glauco diz, Heródoto diz que Giges trabalhou para um rei chamado Candaules, da 22ª geração de reis da família dos Heráclidas, uma família muito poderosa politicamente, há muitos anos no poder. O que chama a atenção é o fato de Giges ter se tornado o soberano, sendo anteriormente apenas um simples pastor de ovelhas. Segundo os historiadores, e entre eles Heródoto, Candaules se gabava de suas conquistas, e entre as suas conquistas de que se gabava, a de possuir a mulher mais bela entre todas. E, talvez para humilhar Giges, não sabemos, um dia, numa daquelas extravagâncias comuns àqueles que querem ostentar suas posses, talvez depois de beber um tanto, ele disse que deixaria Giges ver por um instante a sua esposa despida. E ele cumpriu sua promessa, colocando Giges num lugar estrategicamente escolhido. Este deveria ver por um breve instante, sem ser visto, a esposa do rei em sua nudez. Só que ela, por aquela astúcia e sensibilidade feminina que faz parecer ter olhos por toda parte, ela vê que foi vista e reconhece o intruso. Envergonhada e ainda mais indignada com o que o marido fizera, não aceita deixar passar como se nada houvesse ocorrido.
Ninguém poderia vê-la assim, exceto seu esposo. Por isso, ou Giges deveria morrer, ou seu esposo. Como ela não estava disposta a perdoar o esposo, propõe a Giges uma conspiração para matar Candaules. Com a ajuda de reinos vizinhos, insatisfeitos com Candaules, Giges, apoiado pela rainha, mata o rei e toma o seu lugar. Só que essa mesma história ganhou contornos mitológicos, e foi dentro desses contornos mitológicos que a pena de Platão apresentou essa história pela boca de Glauco na discussão com Sócrates. Nesta versão, um dia, quando Giges pastoreava as ovelhas do rei, houve uma tempestade como nunca antes. Essa tempestade foi terrível, acompanhada de um terremoto, de forma que até houve uma grande fenda no chão. Giges, assustado com todo aquele barulho, todo aquele acontecimento, se depara com aquela fenda próxima ao lugar onde pastoreava as suas ovelhas. Olhando para a fenda, Giges se admirou, porque algo como aquilo nunca havia acontecido assim. Então ele resolveu descer por aquele buraco. E lá ele viu coisas admiráveis. Entre essas coisas, ele viu um enorme cavalo de bronze, oco, e com algumas aberturas laterais. Curioso, olhou pelas aberturas do cavalo e viu que lá dentro havia um homem morto. Mas era um cadáver maior que de uma pessoa normal. Ele não tinha nada além de um anel de ouro na mão. Giges lhe agarrou o anel, arrancou da mão e fugiu dali. Aquele era um dia de prestar contas ao rei a respeito dos rebanhos, e os pastores estavam reunidos para esse relatório mensal regular. Giges se ajunta a eles. Agora, ele tinha em seu dedo aquele anel de ouro com uma pedra engastada nele. Enquanto aguardavam, Giges se senta por perto como de costume. Nesse momento, enquanto admirava o seu anel, talvez para evitar chamar a atenção do que tinha na mão, virou a pedra para o lado de dentro da mão. Logo, percebeu que os colegas falavam dele como se ele não estivesse mais ali, como se tivesse ido embora. Percebeu que ele estava invisível aos outros. E quando virou a pedra para a face externa da mão, verificou que os outros perceberam que ele estava ali, que ele havia ficado visível novamente. Tendo testado algumas vezes, confirmou que quando o engaste estava voltado para a palma da mão, ficava invisível, e quando para as costas da mão, voltava a ser visível. Usando dessa capacidade, foi agindo de forma a se beneficiar, de modo que logo se tornou um dos delegados que andavam junto ao rei, e uma vez, agora que tinha acesso ao palácio, seduziu a rainha e a induziu a se colocar contra o rei. Daí, então, com a ajuda dela, matou o rei e se tornou o novo soberano. Ao contar essa história, Glauco defendia, como dissemos, que todo ser humano, se tiver oportunidade de ser injusto em benefício próprio, sem que isso lhe traga prejuízo, ele o fará. Ninguém resistiria a esse poder da injustiça, porque o homem prefere a injustiça. Ela é muito mais atraente, e a justiça só é buscada forçado pelas circunstâncias. Se pudessem, sem qualquer castigo, serem injustas, as pessoas tomariam as coisas dos outros, invadiriam sua privacidade, prejudicariam aqueles de quem não gostam, beneficiariam os que gostam. Eles agiriam como deuses.
que só se importariam com obedecer a si mesmos. Ele diz ainda que o suprassumo da injustiça é parecer justo sem o ser. É fazer sua injustiça passar despercebida. Se deixarmos o injusto, ao praticar suas maiores injustiças, ainda ser aclamado por ser justo, se ele for hábil no falar, no persuadir, que ao ser violento, por exemplo, seja louvado pela força, que cada vez que precisar consiga encobrir seus erros e ganhe a fama de exemplo de justiça. E agora colocarmos esse injusto, esse perito na injustiça, ao lado de alguém verdadeiramente justo. Alguém que não se preocupe em parecer justo, mas seja realmente justo. Se essa pessoa deixar de ter a aparência de justiça, embora seja justo, mas se nós conseguíssemos tirar dela a aparência de ser justo, para que não seja honrado por sua justiça e possa confundir as razões de suas ações, para que não pareça que fez o correto para receber benefício, então ele não poderia ser honrado por ser justo, ele deve despojar-se de tudo, exceto da justiça. E agora, sendo justo, ele, não parecendo ser justo, parece ser injusto. De uma forma injusta, pode-se fazer com que esse justo pareça ser injusto. Mas a um ponto extremo, a tal ponto em que ele seja provado ao máximo se irá resistir a esse peso, se consegue caminhar inalterável até o fim. O injusto no limite da sua injustiça e o justo no da justiça. Então Glauco pergunta: qual dos dois terá vivido uma vida mais feliz? Aí ele complementa dizendo: o tal justo será chicoteado, torturado, feito prisioneiro, queimar-lhe-ão os olhos, será empalado e compreenderá que não valeu a pena ser justo. Teria sido melhor apenas parecer ser justo. Por outro lado, o injusto vai ocupar cargos de autoridade cada vez maiores, irá se unir com o cônjuge mais cobiçado, fará alianças que lhe beneficiarão, em tudo ganhará e lucrará, se não se preocupar com o fato de ser injusto e for capaz de injustamente encobrir sua injustiça. Ele levará vantagens nos conflitos públicos, ele prejudicará os seus adversários, beneficiará aqueles que lhe beneficiam, crescerá em riqueza e aí poderá, por suas oferendas religiosas, ser honrado como um religioso admirável, de modo, diz Glauco, que até os deuses lhe ajudam para serem ajudados. Depois de dizer isto, o irmão de Glauco, Adimanto, resolve entrar na conversa e, após dizer que a questão já estava decidida, que Glauco já havia dado a argumentação suficiente para encerrar o assunto, ele diz que quer acrescentar apenas que a vantagem de ser justo está apenas na reputação de ser justo. Por isso, pais dizem a seus filhos que, se forem justos, portas irão se abrir para eles e terão ainda outras vantagens. Mais que isso, se forem justos, poderão ser abençoados pelos deuses não só nesta vida, mas ainda na outra. Ao contrário da promessa ao injusto, que é de sofrimento, ainda maiores que aqueles que os justos sofrem nesta vida quando são acusados de injustos. E Adimanto ainda diz assim: e se os deuses não existirem?
De nada adianta todo o esforço da justiça. Se existem, também existe sempre um modo de serem persuadidos. Podem ser feitos sacrifícios para eles, podem ser feitas doações. Geralmente, os deuses perdoam quando lhe pedimos em nossas preces, ele diz, de modo que ele coloca que é vantajoso ser injusto, mesmo que no final tenha que se submeter de alguma maneira. Por isso, ninguém é justo voluntariamente, mas é justo por fraqueza, ele diz. Uma vez que a pessoa tem a capacidade, ela mostrará sua injustiça até onde sua capacidade o levar. O louvor à justiça só acontece por causa das honrarias que da fama da justiça decorrem. É por isso que vivemos nos vigiando, porque todo ser humano, se pudesse, praticaria a injustiça, porque prefere a injustiça. A injustiça tem um sabor melhor, todos a desejam. Depois de ouvir as suas palavras, que eu resumi aqui, Sócrates elogiou aqueles homens, aqueles jovens, pelos seus argumentos. Disse estar admirado. Em seguida, disse que não tinha como defender a justiça. Por outro lado, que não podia deixar de defender a justiça. Que seria um ímpio se calasse quando alguém ataca a justiça. Que enquanto pudesse falar e respirar, defenderia a justiça dentro dos limites da sua capacidade. Ele começa considerando que existem injustiças individuais e injustiças coletivas. A atitude de uma pode ter que ver com a atitude da outra. Uma cidade, por exemplo, pode ser injusta. E uma cidade tem origem na necessidade que temos uns dos outros. Ninguém é autossuficiente. Por isso, para a satisfação das necessidades gerais, é preciso que haja funções diferentes, capacidades diferentes, profissões diferentes. E cada pessoa, por seu dom, fará melhor algo que todas as outras coisas. Alguém fará melhor o arado, mas outro poderá arar melhor, e assim por diante, dizia Sócrates. E estes precisarão produzir mais do que o que seria suficiente apenas para si. É isso que lhe fará ter como obter as outras coisas que ele não pode fazer. Ele precisará trocar. Sócrates também considerou que todas as cidades comercializam com outras, buscando coisas que lhe faltam. Além das mercadorias, é preciso considerar que há necessidade de comerciantes, de transportadores, dos construtores desses meios de transportes, como carroças, navios. Mais que isso, há necessidade de moeda, porque nem sempre podemos trocar diretamente com os que se interessam por nossos produtos. Podemos não querer o que eles têm, embora eles possam querer o que temos. A moeda facilita as trocas. Mas onde estaria a questão da justiça e da injustiça? Sócrates pergunta a Adimanto e ele próprio continua a responder. Sócrates seguiu dizendo que uma boa cidade seria um lugar onde cada um consegue o que quer, que está suprido de suas necessidades. Ali precisa ter alimento, abrigo, roupa. E como os homens não são animais, há necessidade de festa, de coisas assim. Acrescentar aí a arte, o colorido, a música, a poesia, toda espécie de utensílios bem elaborados, enfeites, comidas especiais, criados bem treinados, professores, criadores de grandes rebanhos, pois a cidade cresce, crescem também os doentes, precisam-se de mais profissionais na medicina, precisa-se também de segurança, caso alguém queira roubar o outro ou roubar a cidade.
Então, precisamos de soldados para defendê-la. E o exército não pode ser pequeno, senão não poderá defender a cidade. E como ninguém dá conta sozinho de suas necessidades, é preciso fazer acordo com outras forças de outras cidades. E também é preciso lembrar que ninguém se torna um guerreiro habilidoso do dia para a noite. Não é quando se segura o escudo que se aprende a manuseá-lo. É necessário tempo, dedicação, esforço. Por isso, o guerreiro não pode ser o mesmo que faz as outras coisas na cidade. Assim, então, Sócrates foi considerando as diversas funções numa sociedade. Ao falar sobre a cidade, Sócrates leva os seus ouvintes a perceberem que uma cidade só funciona bem se houver justiça. E justiça é dar a cada um o que lhe convém. Que assim como uma cidade se desarmoniza se houver injustiça, o indivíduo que não respeita suas próprias características, as suas partes, também será desequilibrado, desarmonioso, doente. Fará com que haja inimizade entre seus vários órgãos e suas várias dimensões, como a física e a psíquica, por exemplo. Por mais que possa pensar que está se enganando, a desarmonia revelará a fraude em algum momento. O injusto jamais atingirá o melhor na cidade, nem consigo mesmo. Ele torna impossível o bem-estar permanente. Os injustos não podem se harmonizar com os justos, nem com os outros injustos, nem consigo mesmo. A injustiça suscita uma revolta natural, porque tudo opera dentro da harmonia que é a justiça. Tudo tem seu lugar, porque é aquele lugar justo que lhe cabe. Destruir essa harmonia é promover discórdia, promover destruição, pois o injusto não respeita nada, não respeita ninguém, não respeita nem a si mesmo. Ele é contra si mesmo, por mais que possa parecer ser favorável. A justiça é correta, mas a injustiça é engano, é mentira e, além disso, também é antissocial. Ao falar sobre a cidade, Sócrates está dizendo que se todos dependem de todos, melhor viveriam se todos fossem respeitados. O bem-estar do justo é o bem-estar de todos que querem o bem-estar de todos. Viver sem justiça é viver na doença, seja física, psíquica ou social. Agora, se pessoas querem ser justas para ganharem fama ou outras recompensas, elas não estão querendo ser justas. Ser justo já é um bem em si. O que quer ser justo já se sente bem por ser justo. Ainda que por injustiça não pareça, nem seja tratado assim. Aliás, é a injustiça mesma que faz uma coisa se passar por outra. Mas todo homem de bem procurará o bem, não se contentando com a aparência. Por isso, se alguém acha vantagem em ser injusto, é por ser injusto que vê vantagem, pois nenhum justo, por ser justo, reconhece esta vantagem. Quem acha vantagem na injustiça é, no mínimo, um tolo. Enfim, o que Giges deveria pensar é que, no fim das contas, ele acabaria preso num buraco, como aquele cadáver de quem ele tirou o anel. Mas, como se pode notar, não é justo que a injustiça prospere. Muito menos considerá-la uma substituta adequada para a justiça. Só a injustiça poderia ver alguma vantagem e se colocar capaz de sentar neste trono. Essa história já foi vista muitas vezes
e seu fim será sempre o mesmo.